E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal. E hoje é o quadro sobre loja, esse quadro especial que a gente convida uma pessoa do nosso segmento ou alguém que tem uma dica muito legal para dar para a gente, para ser entrevistado. E hoje o tema volta a ser posicionamento de marca, por isso que eu convidei a MR Elevadores, quem vai falar com a gente é um dos sócios, o Diógenes, para falar como ele teve essa sacada de enxergar um posicionamento de mercado muito legal, que muitos de vocês também devem ter, e quebrar crenças aí do mercado em relação às nossas empresas. E antes da gente começar, eu gostaria de agradecer a Infolab, nosso parceiro, que permite que nós estejamos aqui semanalmente para criar conteúdos exclusivos para você. Obrigada, Infolab. Vamos lá para a entrevista? E aí, conversadores e conversadoras de elevador, como eu falei para vocês, eu estou aqui com um amigo de longa data, o Diógenes Abreu, e o tema de hoje é a gente se reposicionar por um novo conceito de mercado que o Diógenes me apresentou. Eu tive até a oportunidade de ir lá para Bauru para conhecer melhor essa ideia e esse conceito, e eu achei que pode ser uma dica muito legal para todos nós que estamos atuando no Multimarcas. Então, é por isso que o Diógenes hoje está aqui com a gente. Diógenes, como eu sempre começo aqui no canal, a primeira pergunta é: quem é o Diógenes na fila do elevador, né? Se apresente, meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kátia. Obrigado pelo convite, né? E obrigado pela oportunidade da gente falar um pouquinho da nossa experiência e um pouquinho do que a gente também pode ajudar nesse mercado de elevadores, né? Então, só gratidão mesmo, quero expressar aqui para você. Quem é o Diógenes na fila do elevador? Bom, eu estou nessa fila faz alguns anos já, né? Desde 92 aí a gente entrou nesse ramo, nesse mercado de elevadores, primeiro como engenheiro de vendas, depois como supervisor geral, gerente de empresas multinacionais. Então foi uma carreira aí de praticamente 30 anos nesse mercado. E algum tempo atrás a gente resolveu então empreender, né? Empreender nesse ramo de elevadores. A palavra que traduziria, Kátia, essa sua pergunta seria o seguinte: seria um cara apaixonado, né? Apaixonado por quê? Por aquilo que a gente faz, né? Em todas essas atividades, em todas essas funções que eu participei, que eu atuei, eu me entregava, né? Eu me entrego naquilo que eu faço. Então, acho que o que move a gente é a paixão por aquilo que a gente faz. Basicamente seria isso. Legal, tem bastante história aí nesses 30 anos, né? Não só paixão pelos elevadores, né, em si, pelo segmento, mas paixão também pelos clientes, paixão pelos colaboradores que seguiram aí com a gente, né? É realmente uma história, né? Antes da MR e agora na MR. Mas eu queria que você falasse de MR, que é a nossa realidade hoje, né? Conta pra gente um pouco quem é MR para os nossos seguidores aqui entenderem a dimensão onde vocês estão, o que vocês oferecem para o mercado. Conta um pouco para a gente. Tá. A MR Elevadores está localizada aqui na cidade de Bauru. Nós atendemos a região que a gente fala o DDD 014, né? Então pega aqui Bauru, Marília, Jaú, Botucatu, essa região que a gente atua mais fortemente, tá? Como é que surgiu a MR? A MR começou lá em 2012 com um dos sócios, né? O Tadeu, que a gente já se conhecia do tempo de Atlas Schindler. Então ele saiu da empresa e abriu a MR Service em 2012. E a MR Service veio, né, com o Tadeu até 2018, começo de 2019. Em 2019, eu deixei de trabalhar na Atlas Schindler e me associei ao Tadeu junto com o Marcelo, né, o Marcelo Moraes. Com qual objetivo, né? A gente falou assim, poxa, mas o que nós vamos trazer de diferente para esse mercado de elevadores? E pela experiência nossa de 30 anos, nós enxergamos uma bela de uma oportunidade. E nós, então, Kátia, nós definimos o nosso propósito. Eu acho que essa definição do propósito que foi o começo de tudo. Nós definimos e nós escrevemos esse propósito, que é o seguinte: melhorar a qualidade da manutenção preventiva dos elevadores de Bauru e região. Então, isso foi um negócio que nós criamos lá atrás, há 4 anos atrás,
e vem até hoje, né? Está nos nossos posts, está no nossa conversa com os clientes e com nossos funcionários. Por quê? Porque a partir do momento que você define o propósito, aquilo ali é o seu guia para a empresa. E aí, nós temos nos destacado aqui no mercado de Bauru e região com essa qualidade da manutenção preventiva. Nós realmente determinamos que o técnico tenha um tempo para executar a manutenção preventiva, e a gente sabe, né? Se você investe na preventiva, você acaba aumentando a durabilidade do elevador, você acaba diminuindo os índices de chamado dos elevadores, tá? Então, esse foi o nosso propósito inicial da MR Elevadores. É por isso que até no site de vocês tem que o foco não é a produtividade, né? Que eu acho que é um tema que nós sofremos muito quando nós estávamos em outras empresas, né? Que a produtividade sempre estava acima e além da qualidade da preventiva. E a gente tem ouvido muitos clientes reclamando disso, né? Então o técnico vem, fica 10 minutos no condomínio e vai embora. Aí a gente vai fazer uma vistoria, mesmo a própria visual, a gente enxerga problemas causados por esse excesso de exigência da produtividade, né? É isso, né, Diógenes? Vocês primam pela qualidade da preventiva e não pela produtividade do técnico. São duas coisas, né, que nós definimos ali. Quando a gente fala da melhoria da qualidade da manutenção preventiva, primeiro, nós temos que ter um atendimento adequado para cada um dos nossos clientes, né? Então, o técnico, ele precisa ter um tempo definido para a manutenção preventiva do elevador. É lógico que a produtividade é importante, né? Um técnico não pode fazer a manutenção de um elevador por mês. E o que ele faz o restante do tempo? Mas o que a gente começou a questionar é se o tempo que o técnico estava realizando a manutenção era o suficiente para ele caprichar, né, para deixar o elevador em condições adequadas. Quando a gente faz uma manutenção preventiva, a gente tem que ter tempo para fazer a questão da limpeza, verificação dos componentes que estão desgastados, que às vezes não vai ser necessária a troca dele agora, mas o cliente precisa ser alertado, ó, daqui a um tempo, vamos precisar pensar na troca do cabo de aço, olha, tem uma corrediça ali de porta que nós vamos ter que trocar, os coxins estão desgastados, então você verifica isso e já vai informando para o cliente, para que ele não seja surpreendido com um orçamento que ele não está sabendo de nada, né? Então, essa foi uma questão. E a outra coisa é justamente o que você falou, foco no cliente, Kátia. Isso foi um negócio assim, né? Que ao longo da minha carreira, eu fui observando que a diferença não estava mais na disponibilidade de peças, não estava mais na qualidade do produto. Por quê? Porque todos os produtos hoje têm qualidade, né? Todos os elevadores são fabricados e montados com qualidade. Mas e o atendimento? Né? Esse atendimento é que tem que ser diferente. Então, ter aquele foco no cliente. Então, você faz uma boa manutenção preventiva e tem foco no cliente, o cliente percebe essa diferença, né? Então, isso que nós fomos construindo na MR ao longo desses 4 anos. Tá? Então, esse era o propósito do começo que vocês foram perseguindo, conseguiram chegar porque já são, né, considerados uma referência aí na qualidade de preventiva aí da região, mas aí surgiu um assunto aí que eu acho que é o tema da nossa conversa, né, que é um novo conceito, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes de começar a gravar, que no começo você fala assim, cara, mas será, né? Porque não me parece um novo conceito. Me parece o óbvio, porque é a gente oferecer X, Y, Z para o nosso cliente. Mas a partir do momento que a gente enxerga o que está por trás disso, a gente compra a ideia. Então, Diógenes, eu queria falar, né, com quem me apresentou esse tema, para a gente destrinchar ele aqui e permitir que as outras empresas também enxerguem o que vocês enxergaram. Então, me conta desde o começo, né? Na verdade, esse termo, um novo conceito, não surgiu nem do Diógenes, né? Tem o pai da criança aí, né? Como que foi isso? Conta desde o comecinho, como que foi? Então, o que aconteceu em seguida, né? Alguns clientes começaram a perguntar para nós: vocês não vendem elevador? Vocês fazem uma manutenção, nós estamos gostando, e venda de elevador, vocês não fazem? Aí nós, em conversa, né? Eu, Marcelo, Tadeu, Donizete, os sócios da empresa, numa das reuniões, nós decidimos que nós não iríamos fabricar elevador.
Então, nós tomamos essa decisão. Fabricar nós não queremos. Então, o que a gente precisaria ter para poder vender elevador? Você tem que ter fábricas, né, que fabriquem elevadores com qualidade, né? Porque se a manutenção já está tendo um reconhecimento no mercado, não adianta a gente vir com um produto que não seja do mesmo nível, do mesmo padrão. Então, nós fizemos parcerias. Hoje nós temos 3 fábricas, né, que fabricam e nós representamos aqui na região de Bauru. E cada fábrica, ela atende um nicho de mercado. Então, você tem plataformas de acessibilidades da IKEM, nós temos a RBA Elevadores, que é de São José do Rio Preto, para plataformas e elevadores para residências, né? Você sabe que o mercado de condomínios horizontais está crescendo bastante e as casas estão colocando aí plataformas e elevadores. Então, é um nicho de mercado muito importante para nós e também a Ortobras, que é uma fábrica do Rio Grande do Sul para elevadores elétricos com e sem casa de máquinas. Então tá, então nós começamos a vender esses produtos aí faz aí mais uns 2 anos aproximadamente. E aí quando a gente vende o elevador, nós colocamos lá na obra, colocamos a placa de obra. O que é a placa de obra? Aí você põe lá o nome da empresa, coloca o nome do engenheiro responsável técnico pela montagem, né? E a gente está falando aqui, não sei se a maioria do pessoal sabe, né? Eu faço a parte comercial da empresa, mas eu também sou o engenheiro mecânico responsável técnico pela empresa, né? Isso dá uma confiança maior nos clientes, que eu não sou o vendedor que vai vender e vai sumir, né? Não, meu nome continua lá para garantir a qualidade do produto, do serviço que a gente tá fazendo. Então a gente coloca aquela placa da obra. Aí a gente estava conversando, eu, Tadeu, ali, eu falei assim, poxa, a gente precisava ter uma frase, né? Uma frase nessa placa para caracterizar a nossa empresa e diferenciar. E assim, de bate-pronto, o Tadeu mandou essa. Falou assim: ah, um novo conceito. Eu falei assim: nossa, um novo conceito? Mas de onde que ele tirou isso, né? Por que o novo conceito? A gente foi conversando e essa frase hoje define um negócio que eu percebi lá na Expo Elevador, né? Ouvindo as palestras lá que a gente viu, vendo o tanto de empresas que fornecem peças, que produzem botoeiras, que atende todas as empresas como a MR são atendidas no Brasil inteiro por essas empresas, né, que importam, que fabricam e que nos atendem. Então, o que seria, rapidamente, assim, o que é a ideia do novo conceito? Nós temos aqui em Bauru o que a gente diz do show do melhor atendimento. Então, o foco nosso é o atendimento ao cliente. Então, nós temos a parte de pré-venda, nós temos a venda, nós temos a montagem dos equipamentos, nós temos o pós-venda e nós temos a manutenção preventiva. Ou seja, nós temos aquilo que a fábrica não tem. A fábrica que está localizada lá no Rio Grande do Sul, ela não tem uma capilaridade de uma grande empresa multinacional. Então, ela precisa contar com empresas como a MR aqui na região de Bauru, lá na região de Uberlândia, lá na região de Salvador, né? Ela precisa ter essas empresas que têm essa prestação de serviço na localidade. Então, isso que nós estamos chamando de novo conceito. Você tem fábricas especializadas em determinado modelo de elevador, aliados ao atendimento na localidade, a proximidade com o cliente. Né? Resumidamente, seria isso. Lógico que tem muito mais coisa aí que a gente está desenvolvendo. Deixa eu entender e ver se o pessoal entendeu também, né? Quer dizer, quando a gente está falando das crenças dos nossos clientes, né, aí que estão acostumados com aquele mercado mais centralizado, eles pensam nas multinacionais e logo lembram das fábricas, porque isso foi alguma coisa criado no nosso inconsciente coletivo. Ah, é importante ter uma fábrica, né? Quando a gente está falando que a gente tem uma parceria sólida com um fabricante, praticamente essa relação é muito parecida com uma multinacional, porque você tem uma parceria sólida com um fabricante, com uma fábrica, ou no Rio Grande do Sul, você falou Rio Preto também, né? São José do São Rio José do Rio Preto, Preto né? e Paraná. E Paraná, quer dizer, você tem fábrica, você tem estrutura. E ainda com a diferença que esse pessoal lá da fábrica está focado em trazer as melhores tecnologias, em saber o que o mundo está produzindo, em buscar as melhores soluções para que os parceiros deles no Brasil todo traz como demanda.
a sua empresa não vai precisar focar nisso. Você só vai mandar a demanda lá para o fabricante, ele vai desenvolver e você vai ter à sua disposição o produto, né? Então, assim, cada um no seu quadrado oferecendo o melhor, né? O que eu consigo oferecer de melhor. Eu entendi? Nessa parte de fabricação, é isso? É exatamente isso, Kátia. Nós fazemos aqui na localidade toda a interface com a fábrica, né? Então, o nosso cliente, ele não precisa entrar em contato com a fábrica, nem pela questão de projeto, nem pela questão de acompanhamento de prazo, muito menos pela questão financeira, se tem que pagar boleto, não tem que pagar. Nós aqui da MR fazemos toda a parte comercial, toda a interação do cliente com a fábrica, tá? Acompanhamento, visita de local, preparação do local junto com o cliente, aprovação de projeto, informação de quando vai chegar o elevador, descarregar o elevador na obra, toda a parte local é feita pela nossa empresa, né? E vamos dizer assim, toda obrigação de fabricação, então o elevador é fabricado lá na localidade da fábrica, tem a RT de montagem, a empresa, a fábrica, ela tem toda a estrutura preparada para atender o mercado nacional, tá? Elas têm qualidade e têm um produto, vamos dizer assim, de ponta, né? Qual que é o nosso desafio, então? O nosso desafio hoje é mostrar para o mercado que o cliente ele pode ter um equipamento de qualidade, com atendimento de qualidade na localidade, sem precisar comprar de uma única empresa, como já está acostumado há alguns anos, né? Porque às vezes o atendimento não está sendo tão bom e a gente está trazendo essa novidade para o mercado, do melhor atendimento com produtos de última geração. Legal, e eu acho que você comentou um negócio que vai para um segundo ponto, que também é uma crença do mercado, né? Então, bom, fábrica você já tem, né? Você tem a fábrica lá produzindo os elevadores com as tecnologias que a gente precisa. O segundo ponto que você falou é ter alguém que conheça do mercado de elevador, mas conheça também a demanda e as necessidades locais, que a IMR faz todo esse papel. Bom, aqui na minha região eu tenho uma característica de construção mais específica e tá. A IMR vai lá e identifica essa necessidade. E aí a MR vai ajudar o cliente a escolher o melhor elevador. Por isso que você conta com mais de um parceiro, porque normalmente o que a gente enxerga nas multinacionais é que o cliente vai ter que adaptar a obra dele para o elevador que está disponível. E você está dizendo que isso é possível ser diferente. Isso é um novo conceito, né, Diógenes? É um novo conceito, cara. O que a gente fala aqui é o seguinte: os clientes têm a oportunidade de aproveitar essa experiência que nós temos aí de 30 anos. Eu vou citar um exemplo aqui que aconteceu esse mês agora, o elevador que eu vendi esse mês. Então, uma cliente me pediu lá em Marília, me manda uma proposta aqui de um elevador, eu quero ele panorâmico, por causa disso, por causa daquilo, sem problema nenhum. Eu fiz uma proposta de elevador e mandei para a cliente. Aí deu lá, por exemplo, R$ 110.000. Aí ela falou assim: Nossa, Diógenes, mas é muito caro. Você não tem algo mais barato? Aí eu falei assim: Eu posso ver a sua obra? Né? Então aí entra aquela história do consultor, né? A gente pegar, fazer a visita na localidade, visitar a obra da cliente, estudar o projeto arquitetônico, ver qual seria a melhor solução para ela, né? Felizmente para mim foi ela e o marido na construção da casa. A gente estudou junto lá e começamos a apresentar algumas soluções. Bom, ficou definido que, por ser duas paradas, poderia ser uma plataforma. Quando nós mostramos as fotos das plataformas, ela entendeu que a plataforma não era aquela imagem que ela tinha da plataforma simplesinha, né, básica. Pode ser uma plataforma de aço inox, pode ser uma plataforma panorâmica, pode ser uma plataforma com porta de vidro, né, com touchscreen de 7 polegadas ou de 10 polegadas no painel de aço inox. Quando ela viu aqui, ela falou: Não, mas é isso aqui que eu quero, é linda. Esse aqui é mais barato? Eu falei: Sim, é mais barato, porque não tem operador de porta, você economiza isso aqui, você economiza aquilo lá. Bom, resultado: em uma semana nós fechamos o negócio, né? Então, essa função da consultoria, de mostrar para o cliente qual é a melhor solução para ele, né? E a gente tem atrás de nós temos as fábricas, que têm esses vários produtos para oferecer. Então, eu não tenho que
vamos dizer assim, pedir para o cliente adaptar a obra para o meu elevador. O meu elevador, quantidade de elevadoras, as variedades que nós temos, atende à necessidade de cada cliente. Então, quando a gente tem a proximidade, conversa com o cliente, a gente acha a solução melhor para ele e tem a fábrica por trás para nos dar o respaldo. Jorge, bem legal. Agora vamos falar de um outro ponto que eu sei que para o mercado está bem problemático nesse momento, né? Que é a montagem do elevador. Né? Não adianta a gente ter uma parceria com uma fábrica poderosa, muito confiável, com tecnologia, se a hora que o equipamento chega, a gente está com dificuldade de montagem, né? Como que é o papel da empresa multimarca, né, que conta com, por exemplo, 3 fornecedores, como vocês, 3 fábricas, né, que são produtos diferentes, montagens diferentes e tal. Como que é isso? Me fala um pouquinho também desse novo conceito na parte da montagem. Esse aí foi um negócio, foi assim, uma via de duas mãos, né? Por quê? Porque nós também aproveitamos essa experiência aí de 30 anos, né, nas multinacionais e conseguimos passar para essas empresas alguma coisa no sentido de prazo. Porque eu sempre digo o seguinte, né? Você está negociando a venda de um elevador. Se você perdeu a venda, o problema está resolvido. Você perdeu a venda, né? Agora, eu fui lá e eu fechei a venda. Vendi o elevador para o cliente. Eu falo o seguinte, eu acabei de criar um problema, né? Por quê? Tem a chance do vendedor ter vendido errado, tem a chance do projeto do cliente ser complicado ou estar errado, tem a chance da fábrica fazer errado, tem a chance do transporte vir errado, tem tudo de oportunidade para dar errado. Aí eu digo o seguinte: a nossa função é fazer a coisa dar certo, né? A partir do momento que eu faço uma venda, pode ser um Daikin, pode ser um Ortobras, pode ser um RBA, eu assumo a responsabilidade de fazer aquilo dar certo. Então, o que que nós temos que fazer de imediato? Enviar para a fábrica o projeto do cliente, para que o desenho, o projeto do elevador seja feito de acordo com o projeto. Depois eu peço para o cliente aprovar esse projeto. Depois nós vamos encaminhar o projeto aprovado, vai entrar numa linha de fabricação, obedecendo o prazo contratual, mas só que você não pode deixar esquecido isso lá. Você tem que fazer o follow-up constante, tanto com a empresa fabricante, quanto com a visita ao local. O que adianta chegar o elevador no edifício se o local não estiver pronto? Se não tiver um local de armazenagem, né? Então, nós, em conversas com as fábricas, nós fizemos um planejamento onde existe a comunicação da fábrica conosco para perguntar o seguinte: Diógenes, olha, você vendeu o elevador para entregar em 4 meses. Daqui 30 dias, vence os 4 meses. Posso fabricar o elevador? Aí eu tenho que saber como é que está o local. E tem vezes que a gente fala assim, não pode fabricar assim porque o cliente está acelerado, está com o local pronto. E já teve casos que o cliente comprou e depois de um ano a obra dele ainda não saiu. Então nós seguramos a fabricação do elevador. E quando ele foi fazer, ele mudou o projeto, a casa não é mais de um jeito, é de outro. Tivemos que mudar o projeto. Agora imagine se nós tivéssemos fabricado o elevador, estava lá na obra do cliente e ele mudou o projeto dele. Então, essa parte do acompanhamento, desde a venda até a entrega do elevador, eu digo assim, que é uma das partes mais importantes para a satisfação do cliente, né? Prazo, acompanhamento de projeto, armazenagem, montagem, é o que eu digo, tem tudo para dar errado. A nossa função é fazer dar certo. E tem um ponto muito importante nisso aí, né, Diógenes, é que quando a gente está numa empresa muito grande, né, um elevador para uma residência, um unifamiliar, ele vai ser mais um e com certeza não prioritário, porque você vai estar falando de grandes empresas que você está na fila também para fornecer grandes elevadores, alta velocidade, grandes grupos e tudo mais, né? O que eu vejo como um novo conceito que nós multimarcas precisamos adotar é que para você, independente se é um elevador unifamiliar, se é um elevador alta velocidade, se é um elevador com muitas paradas, é um projeto extremamente importante para a MR. Você não vai deixar escapar.
porque para você é importante. Quando a gente né, como consumidor, mas um número apenas e não tem prioridade dentro de uma empresa, não só no mercado de elevador, em qualquer mercado, né, a gente vai sentir um impacto se alguma coisa dá errado. Então, imagina, num caso como esse que você falou, que o cliente atrasou a obra, né? Qual que é a capacidade de um gigante mudar todo o seu processo de fabricação, de guarda de material, de tudo mais, porque um pequeno ali, porque para o grande, um prédio no interior de São Paulo vai ser pequeno, né? Uma torre, mesmo que tiver 10 paradas, ainda é muito pequeno para uma grande empresa, né? Você não consegue fazer isso, né? Você tem todo um transtorno aí nessa realidade, né? E eu vejo isso como uma grande oportunidade para o mercado perceber o diferencial de trabalhar com uma empresa multimarca nesse novo conceito, né? Claro, a gente vai ter concorrentes no mercado muito bons, com todos os pontos amarradinhos, a gente vai ter gente também que não consegue amarrar tudo, né? Mas quando a gente enxerga uma MR que está se propondo a amarrar esses vários problemas, né, que podem vir a acontecer, dá mais segurança para o cliente. Você não acha? É nisso que a gente está se pegando, né? É exatamente isso, né, Kátia? Eu acho que o fato da gente ser pequeno nos deixa muito próximo do cliente. A gente consegue fazer uma gestão junto com o cliente e juntamente com a fábrica também. É aquele negócio, né? Se nós não somos grandes, nós temos que ser ágeis, né? E o cliente percebe essa agilidade nossa. Então, vou dar algum exemplo para você. A gente foi vender estava participando da venda de um elevador de uma empresa que ia fazer uma reforma num prédio do INSS. Né? Então, o INSS é super exigente em questão de documentação. Então, nós tivemos que mandar toda a documentação da MR, toda a documentação da Ortobras e mais 3 referências de clientes que já tinham comprado conosco. Passou um tempo, eu perguntei para o cliente, e aí, como é que tá? Ele falou assim, olha, Diógenes, eu fiz a pesquisa dos clientes aqui, cara, impressionante o trabalho que vocês estão fazendo, porque os 3 clientes que eu liguei, eles só elogiaram vocês, desde a venda até a entrega do elevador. Eu falei, mas é isso que a gente se propôs a fazer, né? Esse vai ser o nosso diferencial do mercado, é estar próximo do cliente, é ser ágil, visitar quantas vezes for necessário visitar a obra para preparar o local, para quando chegar o elevador e ter o montador lá, não perder tempo na montagem, né? O cliente percebe essa diferença. Então, isso que é agilidade, a gente tem que ter agilidade e proximidade com o cliente. Jorge, então legal. A gente já falou da parte de venda de elevador, de acompanhamento de obra, de entrega da obra para o cliente. Agora a gente vai entrar naquela parte que eu mais conheço, né? Que é a manutenção. E aí, assim, como que a gente traz esse novo conceito, né, para manutenção? Porque a gente está falando de multimarcas, então a gente está falando não só fazer manutenção nessas 3 marcas que vocês estão apresentando para o mercado, que está toda validada, vocês visitaram fábricas, né? Conseguiram validar o produto, foram treinados para fazer a montagem, passaram demanda também para as fábricas poderem atender. E na manutenção, como isso se dá? Como um novo conceito a gente enxerga na manutenção? E aí, considerando não só os 3 parceiros, mas todas as marcas que a gente tem aí de mercado, né? Com relação à manutenção, aí nós atuamos multimarcas. Então, nós temos elevadores na nossa carteira da Atlas Schindler, da Otis, da Thyssen, da Sur, tem de tudo na carteira, né? Então, como é que você transfere essa definição de um novo conceito para a manutenção? Aproveitando as oportunidades que o mercado ofereceu. Quando nós definimos lá melhorar a qualidade da manutenção preventiva, pronto, ali nós já definimos um novo conceito na manutenção. O nosso foco é na manutenção preventiva dos elevadores. Você quer ver um exemplo? Nós atendemos uma rede de supermercados aqui. Imagina você parar uma esteira rolante durante o dia, né? Como é que o cliente acessa do estacionamento, ele acessa a loja? Não tem como. Aí o cliente perguntou para nós, escuta, vocês podem fazer a manutenção preventiva dessas esteiras em horário alternativo? Eu falei, mas com certeza. Que horário fica bom para o senhor?
Ah, para nós seria bom depois das 10 da noite e antes das 6 horas da manhã. Tá fechado, nós vamos fazer de noite. Então, o nosso técnico, ele folga num dia, trabalha de noite e folga no outro dia. Se a gente fosse pensar em produtividade, né, eu estou trocando 2 dias por uma noite, né? Então, eu estaria perdendo. Só que com isso, nós ganhamos esse cliente que já nos passou mais uma loja, já estamos negociando de pegar mais outra loja dele, por quê? Pela diferença de atendimento. Então, eu acho que um novo conceito na questão de manutenção, além de ter foco na qualidade preventiva, de disponibilizar horas para o técnico ter tempo para fazer a preventiva, é ouvir. Vamos ouvir o que o cliente quer. Que hora que é melhor para ele a gente fazer a manutenção? Tem cliente, por exemplo, ó, antes de vocês virem fazer manutenção, eu quero que vocês enviem um aviso para eu colocar no elevador, pelo menos 2 dias antes. Nós fazemos o aviso, levamos no cliente, colocamos no elevador, 2 dias depois vamos lá para fazer a manutenção. Não é uma coisa simples, é uma coisa super simples, mas para o cliente, ele está percebendo o seguinte: nossa, como eles são atenciosos conosco, né? Essa é a diferença, né? A gente escutar o cliente fazer aquilo que ele está pedindo para a gente. Jorge, eu quero entrar também nas crenças que os nossos síndicos têm aí em relação a ficar com o fabricante original, a multinacional, tá? Vamos lá, síndico morre de medo de sair de uma das multinacionais, ir para uma multimarca e descaracterizar o elevador porque a multimarca não tem acesso a peças, tá? Me fala desse novo conceito, que no fundo é um conceito que já vem há algum tempo, mas nem sempre o cliente enxerga isso, né? Como que é a disponibilidade de peças hoje para o mercado multimarcas? É difícil? É impossível conseguir marca, as peças aí? Então, Kátia, isso aí, quando, vamos dizer assim, há 4 anos atrás, quando eu comecei, eu fiz essa mesma pergunta para o Tadeu, né? Que ele já tinha empresa em andamento. E ele simplesmente ele deu risada, falou assim: Joyce, você não tem noção. Do mesmo jeito que nós estamos aqui, tem milhares de empresas pelo Brasil e tem outras empresas disponíveis, né, a fornecer peça para nós, né? Então, lá há 2, 3 anos atrás, nós fizemos um folder, né? Não sei se vai dar para o pessoal ver aqui, mas nós escrevemos aqui, ó. É, além disso, utilizamos as mesmas peças originais fornecidas aos fabricantes. E essa certeza, Kátia, eu tive lá na Expo Elevador, passeando por aqueles estandes lá, eu falava assim, gente, olha o tanto de empresa que tem peças e componentes disponíveis para nos enviar, para chegar aqui em Bauru em 24 horas, por exemplo, né? Então, por exemplo, essa rede de supermercados, né, que tem lá esteiras rolantes, precisamos trocar o corrimão. Precisamos trocar o corrimão. Nossa, mas vocês vão comprar do fabricante? Nós vamos comprar do mesmo fornecedor que fornece para o fabricante. Já trocamos 5 corrimãos lá na esteira do supermercado. Até agora não tivemos problema nenhum. Está tudo tranquilo, funcionando bem, cliente satisfeito. Então, existe uma rede de abastecimento, vamos dizer assim, né? Das empresas que fazem a manutenção na localidade. Olha, Cátia, eu sou assim, depois de 4 anos, a gente vê ali todo dia, ali a gente pede uma peça, chega o Mercado Livre entregando, chega o pessoal do Correio entregando no nosso escritório. Peça hoje em dia não é mais dificuldade. E quando eu digo peça, eu digo peças, eu digo componentes, eu digo armário de comando, eu digo placas eletrônicas. Por quê? Porque isso já é domínio de mercado, né? Existem fábricas. Ah, mas um comando é importado só o fabricante. Você pode simplesmente substituir o comando desse elevador por um comando nacional, né? Que você tem atendimento da engenharia dessa empresa, você tem atendimento telefônico, né? Se o técnico estiver na frente do elevador, ele pode acionar essa empresa, ele passa todas as orientações, é aberto, só é aberto. E o cliente não tem a obrigação de ficar com a MR, ele vai ficar enquanto ele estiver satisfeito. Se um dia ele estiver insatisfeito conosco e quiser passar para outra empresa, aquele comando vai atender a outra empresa também. Então, por isso que eu sempre digo, o que está fazendo a diferença hoje no mercado é atendimento, porque peças não é mais problema, fornecedor de qualquer componente de elevador não é mais problema, equipamento não é mais problema. O diferencial hoje é o atendimento, é a proximidade com o cliente.
É. E até pegar um gancho aí, né? O nosso parceiro aqui do canal é a Infolev, né? A gente estava juntos lá na Expo Elevador e a gente ouviu um pouco a palestra do Fábio Aranha, que ele fala muito sobre esse ponto que você comentou aí, né? Muitas vezes a multinacional ela utiliza, né, quadros de comando mais fechados, em plataformas fechadas, para proteger o cliente, proteger a sua carteira e não permitir que o cliente vá para outras empresas, né? Então a gente tem isso no mercado, né? Então a plataforma está fechada como se fosse um iOS, né? Como se a gente fosse o cliente estivesse numa plataforma Apple. E aí a gente verifica, né, Diógenes, não só uma dificuldade de acesso a placas, a componentes do mercado, mas são tecnologias que hoje apresentam problemas para a própria multinacional. Né? Eu pude fazer um estudo de reclamação sobre algumas multinacionais aí, e a gente vê que tem tecnologias que o problema não é do mercado multimarca de não acesso à peça, é o problema daquela tecnologia que está ficando obsoleta e o fabricante não tem acesso. Então, eu vi casos de equipamentos que 15 dias, 30 dias parado por falta de componente. E pelo tempo, pela marca, a gente já imagina qual é o produto. E aí a multimarca, né, tem a possibilidade de oferecer uma modernização, né, que é o que você acabou de falar, de trocar aquela tecnologia por uma tecnologia, primeiro, mais moderna, né, mais confortável, de repente mais segura para quem está ali acessando aquele equipamento, e às vezes até com economia de energia, dependendo da tecnologia que a gente está falando, pode vir a economizar energia também, né? E o melhor, uma tecnologia mais aberta, que não vai precisar ficar refém de nenhuma empresa. Só vai querer ficar com a MR por conta do atendimento, que é o que você comentou, né? O que a gente precisa trabalhar no segmento, e o meu público são as empresas multimarcas, né? É a gente transformar essa coisa que é muito óbvia para a gente, né? Em alguma coisa mais palatável e comunicável com o cliente que está lá na ponta. Não é problema do síndico acreditar que a falta de peças no mercado é um problema de multimarca, é problema nosso. A gente precisa mudar esse conceito na cabeça do cliente. É por isso que eu gostei tanto quando vocês trouxeram essa ideia de um novo conceito. É mudança de mindset, é mudança de cabeça mesmo, né? Se a gente acreditar nisso, a gente muda o mercado, né? Na modernização, vamos falar um pouquinho mais disso, Diógenes. Só um pouquinho, Kátia, deixa eu te falar uma Claro. coisa. Por exemplo, você falou do Fábio Aranha, né? Eu tive a oportunidade de assistir a palestra dele lá na Expo Elevador, e naquele momento que o Fábio estava fazendo a apresentação dele, e teve um slide que ele apresentou, que eu até tirei uma foto, onde ele mostra o seguinte: vou falar de estrutura de empresa, né? A gente sabe, tem milhares de empresas aí pelo Brasil, tem as grandes multinacionais, e qualquer uma dessas empresas, ela pode ter numa determinada localidade, ter um técnico ou dois técnicos residentes, né? Ele tem uma quantidade elevadora, não tem estrutura da empresa, mas você tem o técnico na localidade para fazer a manutenção preventiva e fazer o atendimento de chamados. Qual é a estrutura que esse técnico tem lá? Ele não tem um almoxarifado, ele não tem uma engenharia, ele não tem um engenheiro, ele não tem um consultor, não tem um supervisor, mas ele tem toda uma estrutura por trás, não é isso? A mesma coisa são empresas como a nossa. Nós temos toda uma estrutura por trás de nós, de fornecedores de peça, de engenharia, de fábrica. Eu tive a oportunidade, né, até a convite seu aí, de fazer uma visita na Infolev, num dos dias lá da Expo, né? Eu tinha ido na Infolev há 30 anos atrás, quando a Infolev estava começando. E hoje, depois de 30 anos, eu voltei na Infolev para ir ver a estrutura que a empresa tem à disposição de todas as empresas de manutenção de elevadores. Então, botoeiras para qualquer tipo de comando, para qualquer comandos para qualquer modelo de elevador, placas de comando, peças de reposição, prioridades de atendimento. Você olha aquilo lá, você fala assim: poxa, eu estou tranquilo, eu posso modernizar qualquer elevador que eu precisar, porque eu tenho uma fábrica de placas, uma fábrica de comando à minha disposição. Então, isso nos dá confiança. Mas você tocou num ponto muito importante, Kátia. A culpa não é do mercado, né? O síndico não tem culpa nisso aí.
Nós participamos disso, de criar isso na cabeça das pessoas, né? E agora nós temos que mostrar esse outro lado, né? Que ninguém é obrigado a ficar preso com qualquer empresa, não. Né? Por exemplo, nosso contrato, por exemplo, ele não tem multa, ele vai ficar com a gente quando quiser. Né? Se estiver insatisfeito, eu prefiro que ele saia, mas felizmente a gente tem crescido, né? Mas esse é um ponto importante, sabe? O fato de você ter à disposição todos esses fornecedores à nossa disposição. E a nossa função, a partir da criação desse um novo conceito, é falar sempre disso aí. Né? E é interessante o seguinte, o síndico ele tem receio, né? Ah, eu vou sair da grande aqui, da fabricante, né? Mas sabe o que eu acho legal, Kátia? E você pôde presenciar isso quando você estava aqui na MR, né? Não foi nada combinado, mas você viu quando chegou um síndico com 2 contratos assinados, né? E falou assim: ó, você desculpa aí, a gente está tendo uma palestra aqui de uma convidada nossa de São Paulo, mas vem cá, dá o seu depoimento aqui para nós. E eu me lembro que ele falou assim: eu venho acompanhando o trabalho de vocês, né? Eu já tive a experiência com uma outra empresa e não foi muito boa, mas eu estou vendo que vocês são diferentes. E por isso que eu estou trazendo aqui o contrato, os dois prédios, né? 2 contratos assinados para vocês. Então, isso foi muito importante o que ele disse. O cliente não vai ganhar confiança na MR ou em qualquer outra empresa, né? Porque nós estamos dizendo isso. É porque ele está vendo, ele está percebendo, ele está ouvindo os clientes. E ele teve a oportunidade de assumir um prédio, um condomínio, onde a MR estava prestando serviço. E ele pôde observar. A partir daquele momento que ele observou a diferença do atendimento, ele ficou confiante em passar mais 2 condomínios para nós. Então, esse é o trabalho que nós temos que fazer. É mostrar isso, é levar isso para o mercado, para síndicos, administradoras, construtoras, arquitetos, engenheiros. Então, assim, se eu penso em me aposentar, Kátia, eu acho que vai ser daqui uns 30 anos, para fazer todo esse trabalho, viu? Ô, Jorge, antes da gente então falar de modernização, que eu queria também passar por esse caminho aí, vou pegar um ponto que você falou da sua visita à Infolev, né? Eu tenho o apoio deles aqui, mas não só por isso. Quando eu vim para o mercado multimarcas, a Infolev abriu mesmo as portas para eu ir lá conhecer a estrutura deles e tudo mais, ainda sem compromisso, sem parceria. O Fábio Aranha faz muito isso, né? Então, todos os meus amigos, quem me pede, eu sempre levo na Infolev, porque eu acho que tem muita coisa para se ver. Mas uma coisa que me chamou muito atenção lá é o controle que eles fazem, né, de atender o técnico que está na obra quando ele está com algum problema, né? E isso me impactou muito, porque na multinacional eu não via esse suporte ao técnico. Você sabe, né, lidei muitos anos com o serviço de atendimento ao cliente, então tinha uma central ali de você receber a ligação do cliente e tudo mais, mas isso não existia com tanta eficácia e eficiência para o atendimento ao técnico, né? Então, quando você fala desse um novo conceito, é isso. A gente precisa aprender a usar também no nosso discurso isso que as fabricantes de quadro de comando estão nos oferecendo. Eu falo da Infolev porque ela é minha parceira aqui, mas existem marcas, não só de quadro de comando, de outros componentes que fazem treinamento para os nossos técnicos, né, que levam os nossos técnicos na fábrica para conhecer a estrutura. Quando ele precisa de um suporte, ele tem para quem ligar. Então, é um mercado que dá suporte para o técnico. E, às vezes, isso não acontece na própria multinacional, por ser tão gigante, por ter uma dificuldade de atendimento. E é o que eu falo, né? Eu acho o marketing da Infolev é muito, muito legal. Um beijo aí para o Alex, que tem o marketing que você está falando, né? De divulgar, de falar e tudo mais, mas tem esse marketing do boca a boca. O mais importante é que eu tenha um cliente meu que fale para outro cliente, vai lá, né? No caso da Infolev, compra da Infolev porque você não vai ter problema. Se o quadro der alguma falha, se o seu técnico conseguir lidar com isso, a Infolev vai estar por trás. A mesma coisa da NR, que foi o que eu vi desse síndico, né? Não, olha, eu Uhum. testei primeiro, né? É um síndico profissional, né? Então ele testou, ele seguiu, né? Tem confiança no técnico, tem confiança em quem atende ele, e aí ele estava trazendo mais 2 contratos, e aí com
com a ideia de trazer até outros clientes. Eu falei que eu sou super pé quente, eu nunca tinha ido à MR, e quando eu vou, já tem um cliente assim trazendo, né, outras oportunidades. Então, isso é muito legal, gente. Vamos começar a usar também a estrutura dos nossos fornecedores para dar confiança para os nossos clientes. Jorge, vamos entrar em modernização, tá? A gente tem muitos equipamentos mais antigos no interior de São Paulo, na sua região aí, né? Com uma oportunidade de modernizar, né? Isso também eu via como um problema da empresa em que eu venho, que você vem também, né? Que a modernização era sempre dois momentos, né? Da alegria de fechar o negócio, né? Sempre valores bem altos aí, né? E depois a gente olhar aquele escopo lá, que era um negócio complicado para dar certo, era doido, o negócio era doido, né? E quando eu cheguei no mercado multimarca, cara, a modernização é muito mais solução do que problema. Foi uma quebra de paradigma na minha cabeça, assim, porque é uma solução excelente para o cliente, né? E a gente tem alternativas de atender o que o cliente quer, o que o cliente precisa, e não só o que nós gostaríamos de ter para dar mais produtividade na manutenção, né? Me fala um pouquinho disso, assim, né? Esse jogo de você ter vários parceiros e tudo mais na venda de elevador também acontece na modernização? Você consegue enxergar o que o cliente quer e adaptar, encontrar uma melhor solução para o que ele precisa? Fala um pouco desse conceito também em mod. Nesses 30 anos de experiência, Kátia, uma das funções que eu passei até na cidade de Brasília foi consultor de modernização, né? E o que eu aprendi com a modernização? Diferentemente do elevador novo, né, que o cliente está fazendo um prédio e ele precisa pôr o elevador, o cliente da modernização, ele cria uma expectativa. Essa é a diferença. Ele tem lá um elevador que está funcionando, está atendendo a necessidade dele, ele sobe, desce, para, abre a porta, né? O cliente sai do elevador. Só que esse elevador ele está parando com um degrau, ele está gastando muita energia, ele para bruscamente, né? Dá um tranco. Então tem uma série de problemas, por quê? Que era o melhor que tinha naquela época, né? 20 anos, 30 anos atrás. Então hoje nós fomos lá e falamos para ele, falou, olha, seu elevador vai ficar mais bonito, seu elevador vai ter uma parada suave, seu elevador vai economizar energia porque vamos utilizar inversor de frequência. Você cria uma expectativa na cabeça do cliente. Aí quando você realiza o serviço, quando envolve cabina, é fantástico porque a aparência do elevador muda. Quando você substitui aquela botoeira com o botãozinho que vive quebrando por uma botoeira moderna, que a luz acende, que a botoeira tem lá um digital, né? Um visor digital. Quando tem um viva-voz, quando você coloca uma luminária de LED, quando o cliente vai fazer a viagem do elevador, que ele para suave, ele para nivelado com. Então, quer dizer, você atendeu e muitas vezes ele até supera a expectativa do cliente, porque ele não esperava que ia ficar tão bom. Hoje, Kátia, para você ter uma ideia, nós fazemos a substituição da porta de eixo vertical, elevadores anos 80, nós substituímos por portas automáticas. Então você imagina, né? Aquela porta que ocupava um espaço no hall, às vezes o hall do cliente era apertado, né? Aí ele chega do supermercado segurando sacolinha de mercado lá, a porta abre sozinha, ele pode entrar no apartamento dele. Olha a expectativa dele sendo superada, né? Além de ficar mais bonito, não ocupar espaço no hall. E hoje já tem, o mercado já oferece isso, né? Por um preço que é viável fazer. Valoriza o apartamento, valoriza o imóvel. Então, eu já fui consultor de modernização, a gente gosta de criar expectativa no cliente e mais gostoso ainda é ver a satisfação do cliente quando recebe uma modernização. Recentemente, nós fizemos uma modernização num hospital aqui em Garça, e era um elevador anos 60, vamos dizer, era aquele botão pretinho ainda, né? Não tinha indicador, não tinha nada, cabina de madeira. Nós substituímos tudo, cabina, botoeira. Quem entrar no nosso Instagram e MR Elevadores vai poder ver essa transformação que nós fizemos lá. Mas o gostoso foi quando nós fomos entregar o elevador para o cliente.
E tinha um pessoal lá que estava limpando as coisas, né? Limpando o elevador, porque até o prefeito ia lá para receber o elevador, o diretor do hospital. E os enfermeiros passando, os médicos, falaram assim: ah, vocês são aquela turma do. Vocês são da turma do elevador? Nós falamos assim, nós somos. Ele falou assim: poxa vida, sabe como é que eu me sinto aqui nesse elevador agora? Eu me sinto naqueles hotéis de luxo lá de São Paulo. Você entendeu? Olha a expectativa, né? Que delícia, Superada, vamos dizer assim. Então que é isso, a delícia. modernização é um mercado maravilhoso, né? Você disse, aqui no interior de São Paulo tem muitos elevadores para a gente trabalhar nessa modernização. Temos um trabalho longo pela frente para mostrar isso, né? Que não precisa ficar preso a um único fabricante, que nós temos comando, que nós temos expertise, nós temos engenharia, nós temos tudo à disposição do cliente. E estamos conquistando esse mercado, Kátia. Graças a Deus tá dando certo. E uma coisa que eu fiquei impressionada também em relação aos prazos, né? Prazos, eu estava acostumada com prazos muito longos de modernização. E hoje no Multimarcas eu vejo que os prazos são bem mais concisos, atendem muito mais à necessidade do cliente, porque você cria toda essa expectativa, depois você vai demorar um ano entregar. Os condôminos até esqueceram daquela aprovação que ele está lhe pagando mensalmente, né? Então, isso as multimarcas eu acho que trazem também com um novo conceito. Mais velocidade, mais atendimento ao que o cliente quer e não o que a empresa quer, né, de atualização. Então, legal. Diógenes, eu vou fazer uma coisa aqui, vamos ver se vai ser legal, se você vai curtir. Posso abrir a apresentação com os 5 pilares desse novo conceito? Para a gente ver se a gente falou Pode? sobre todos eles. Pode sim. E aí você estava falando também, né, do pessoal entrar no site da MR, depois pode deixar que eu coloco aqui para a gente o link para o pessoal entrar e conhecer a MR, tá? Então vamos lá, vamos ver se a gente passou pelos 5 conceitos. O primeiro, equipamentos confiáveis, né? Quer dizer, os seus fornecedores aí estão trazendo esses equipamentos aí que o cliente pode confiar. O próximo, parcerias sólidas. A gente passou por isso? Acho que sim, né? Com certeza, né? Seja com a questão dos fornecedores, a questão dos parceiros locais, né? Os próprios funcionários nossos, a gente chama de parceiro por quê? Porque a gente vai ali, a gente faz a venda, né? A gente faz a venda. Quem realiza são eles. Os técnicos é que realizam todos os dias o show do melhor atendimento. Com certeza. O terceiro, um profundo conhecimento do mercado, né? Eu acho que isso é uma coisa que você comentou, não sei se o pessoal prestou atenção. Quer dizer, juntos aí, né, vocês têm uns 30 anos, mais ou menos, de conhecimento de mercado, né? É isso, Agora né? já superamos, né? Se pegar o Donizete, então aí já dá uns 40, né? Mas Então é a a média. cada um de nós aqui, pelo menos 30 anos de experiência de mercado nós temos. Ô, Diógenes, e aqui eu queria fazer também um adendo, né? Como MR Elevadores mesmo, vocês fazem aniversário essa semana, né? Então, vocês têm aí, o quê? 4 anos de mercado como MR Elevadores, é isso? Isso, a gente se uniu ali em 2019, né? E a gente marcou essa data como 1º de julho, né? Então, em 1º de julho de 2019, que teve a união dos 4 sócios, né? E a gente começou a conquistar esse mercado, né? Saímos do zero mesmo, né? Saímos do zero. A experiência que a gente tinha, mas não tínhamos nenhum cliente na carteira. Então a gente marca essa data 1º de julho e a gente faz uma comemoração. Esse ano nós vamos fazer uma comemoração bem especial. Ah, legal. Então, quer dizer, vocês têm profundo conhecimento do mercado de elevadores, entendem o funcionamento do equipamento, as necessidades do cliente, mas também conhecem muito a região, né? E eu acho que isso também é uma coisa de diferente aí nesse novo conceito, né? Quando a gente está falando de multimarcas, as multimarcas se especializam muito na região que elas estão atuando, né? E vocês têm isso, né? Um conhecimento. Você não conhece só Bauru pelas edificações, você conhece como Bauru funciona, né? Eu fiquei impressionada quando eu fui aí do como você conhece as pessoas, a cidade, o entendimento. Quando a gente foi lá no MIP, né, para fazer a apresentação, você conhece os empresários, você conhece o que eles precisam e como eles negociam. Isso eu achei uma sacada também no novo conceito. Eu acho assim, Kátia, hoje em dia, né, a gente foi construindo esse relacionamento com uma série de empresários e clientes aqui da cidade,
sem ao menos perceber, né? Fazia parte da nossa atividade visitar, estar ali constante e tal, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, no clube, no futebol, né? Então a gente vai criando essa relação. E é bacana, porque depois de muito tempo que eu também fiquei fora, né? Eu fui para Brasília, eu fui para Campinas, eu fui para Porto Alegre, e depois você volta depois de algum tempo e essas pessoas te conhecem e te reconhecem. E não é só a mim, não. Eu, Marcelo, Tadeu, Donizete. Donizete, se você andar com ele lá em Marília, parece que é o prefeito da cidade, entendeu? Ele conhece todo mundo conhece ele. Quase 40 anos como técnico residente na cidade, né? Então, são conquistas, né, que a gente vai fazendo ao longo do tempo e sem ao menos perceber, né? E é bacana receber esse carinho do pessoal, essa confiança, né? Você fala assim, pô, não, mas você eu conheço já de longa data, isso aí pode assinar com ele aí, que esse aí a gente conhece. Então é Isso isso que a é, gente está isso é um aproveitando esse enorme conhecimento do mercado diferencial. para crescer. É um enorme diferencial, né? Prestação de serviço de qualidade, eu acho que essa parte você falou muito, que foi daí que vocês surgiram, né? De oferecer a melhorar a qualidade da manutenção na região. Eu acho que a gente falou bastante. E por último, que a gente também falou agora, da proximidade com os clientes, né, de ter esse diálogo mais próximo, de entender como a cidade funciona, né? Eu lembro muito, você deve ter passado por isso quando você chegou, principalmente, sei lá, Brasília e Rio Grande do Sul, que é bem diferente, né, do que a gente tem aqui, essa dificuldade da gente entender como aquele brasileiro funciona. É brasileiro também, está no mesmo país que a gente, fala a mesma língua, mas eles são diferentes, né? A gente enxerga o negócio, o atendimento de uma forma diferente, né? E isso é muito legal, como a partir do momento que você acabou de falar, que a gente tem essa proximidade, como isso se consolida. E a gente falou bastante sobre isso, né, Diógenes? Você não pode fazer com que alguma coisa dê errado no lugar em que você está. A MR tem que dar certo, porque não é só a marca MR que está em jogo, é o vizinho, o colega, o amigo Diógenes, falando de você, mas também do Tadeu, também do Marcelo, né, comentando sobre isso. Vocês estão dando a cara a tapa, né? Então, acho que tem muito isso da proximidade com o cliente. Gente, isso é um novo conceito, não é não? É exatamente isso aí, Kátia. E essa questão da proximidade com os clientes, eu sempre, a minha vida inteira eu apostei nisso, apesar da minha formação ser engenheiro. A vida me levou para esse lado comercial, né? E a gente vai desenvolvendo habilidades, ao longo do tempo que a gente achava que não tinha, né? Então, hoje, esse foco no cliente, para mim, é fundamental para qualquer empresa. A questão que você comentou aí do network, né? A gente faz parte aqui do grupo MIP Networking. Toda sexta-feira, 6h30, a gente se reúne ali até as 9 da manhã, onde nós temos lá 30 segundos para fazer um pitch, né? E agora, completando 4 anos, acho que eu nunca repeti um pitch. Sempre a gente vai inovando, né? Por quê? Porque tem tanta coisa para falar de elevador, né? No mundo dos elevadores. Uma delas eu falei para o pessoal, né? Eu fui falar meu pitch, eu falei para eles assim, né? Falei, pessoal, eu sou Diógenes da MR Elevadores. Então, como vocês sabem, eu cuido de. Aí o pessoal falou elevador. Eu falei, não, eu cuido de pessoas, né? Então, nós estamos transportando pessoas dentro dos elevadores, né? Nós estamos transportando vida, nós estamos transportando experiências, nós estamos transportando famílias. A gente faz a manutenção no elevador, mas o nosso cuidado é com as pessoas. Eu estou transportando pessoas nos elevadores, na esteira rolante, na escada rolante. Nós estamos transportando vidas, nós estamos transportando experiência. A gente quer que aquela pessoa que usou o nosso elevador, que ele saia com uma experiência positiva, né? E que leve esse recado para outras pessoas. Então, é isso, né? É isso que a gente faz. Legal. Bom, estamos aqui dando quase uma hora de transmissão, de É, gravação. Acho que a gente conseguiu passar por esse novo conceito, né? Eu, de verdade, acho que essa é uma mudança de mentalidade da gente mesmo no segmento. E vou deixar aí um recado final
queira dar para os nossos colegas aí de segmento, né, de trazer muito mais como parceiros mesmo para fortalecer esse segmento aí, do que até como concorrentes, porque a gente está falando aqui com gente do Brasil todo, né, Jorge? Então fica à vontade das palavras finais aí. Eu fechando ali, né, cara? Eu comecei falando, né, que o Diógenes é um cara apaixonado, né? Eu acho que o fechamento é esse, né? Se você tem paixão por aquilo que você faz, a chance de dar certo é muito grande, né? E com relação a isso, cara, eu vou pegar assim para mim a palavra de um diretor, foi meu diretor por muitos anos, diretor de fábrica, e também tive a oportunidade de conversar com ele lá na Expo Elevadores. E ele falou um negócio tão legal ali que se a gente conseguir fazer uma parte do que ele falou, a gente já sai vitorioso, né? Nós, em cada localidade, tem uma empresa como a MR, que também está focado em qualidade, também está focado no atendimento ao cliente, né? Se a gente conseguir se unir, a gente conseguir se unir, e unir em que sentido? Unir, trocar experiências, trocar informações, seja ajudar tecnicamente, seja treinar comercialmente. Cada um de nós, cada uma dessas empresas tem alguma coisa para contribuir para que a gente cresça junto, né? Então, tem associações que podem nos ajudar, tem empresas que podem nos ajudar, nós, como empresa, podemos nos ajudar. Então, por exemplo, hoje a MR está completando 4 anos, mas há 4 anos atrás, a gente sabia talvez 10% do que a gente sabe hoje, né? E a gente teve que ir aprendendo. Quanto que a empresa de 4 anos pode ajudar uma empresa que está começando hoje? E quanto nós, com 4 anos, podemos ser ajudados por uma empresa que já tem 20, que já tem 30 anos? Né? Cada um tem a sua expertise, cada um pode contribuir. E a palavra desse diretor foi muito legal. Quanto mais vocês se unirem, vocês vão conquistar mercados que hoje estão na mão, está na mão das grandes fabricantes. É isso que a gente está fazendo, né? A gente compartilhando ideias, compartilhando informações. Eu adoro fazer isso aqui, né? Você sabe. Eu acho que é isso, a gente se unir para a gente crescer, e tem mercado para todo mundo, Kátia. Quem fez uma viagem para fora do Brasil sabe o tanto que o Brasil tem que crescer, cada localidade tem que crescer, tem oportunidades, débito habitacional, questão de qualidade, tem um monte de coisa que nós precisamos. E a nossa empresa está aí, à disposição. Quem quiser conhecer, @MR Elevadores no Instagram. Quem quiser entrar em contato comigo, estou à disposição, tanto de ajudar quanto de aprender também. Legal, pode deixar que eu vou deixar todo o descritivo aqui no canal. Põe também os cardzinhos para vocês poderem pegar o QR Code e ir lá para o Instagram da MR. Jorge, eu queria te agradecer muito. Primeiro, por você abrir a minha visão com um novo conceito, né? Foi muito legal poder conversar com toda a tua equipe quando eu fui aí para Bauru, trocar aquelas ideias, né, de como a gente vai conseguir levar para o mercado de uma forma geral essa mudança de mentalidade, de mindset e levar um novo conceito, né? Agradecimento ao Tadeu por ter tido né, esse insight, assim, do nada, trazer um resumo do que isso significa, e eu acho que todos nós podemos aproveitar muito dessa mentalidade. E como eu fiz uma palestra recentemente para os clientes da Infolev sobre posicionamento de marca, eu acho que tem tudo a ver. Então, quem não viu, está lá na playlist sobre como a gente se posiciona no mercado, juntando com isso tudo que o Diógenes falou aqui, que é uma aula, a gente consegue posicionar melhor a nossa marca aí no mercado e juntos, né? Isso que você falou também é fundamental. Brigadão, vocês que estão aqui no canal, se inscreva, não me deixa sozinha. Estou aí com os 440 inscritos, mas eu quero chegar a 1.000 esse ano, gente. Eu nunca pedi nada para vocês, agora eu estou pedindo. Se inscrevam no canal. Isso aí, Diógenes, obrigada, viu? Até a Vamos próxima. fazer Tchau, uma tchau. campanha, viu, Kátia? Vamos fazer uma campanha para chegar nos 1.000 aí. E eu que agradeço, Kátia. Eu que agradeço a parceria que é de longa data. Você contribuiu muito com a gente aqui. A gente não falou, mas você foi a que primeiro, né? Primeiro fez o nosso Instagram, né? Oi. Lá no começo da empresa, você nos ajudou a divulgar a empresa que a gente estava começando. Então, serei eternamente grato a você aí, a sua participação conosco, sua presença aqui em Bauru foi muito bacana, repercutiu bastante. E agora esse bate-papo aqui foi muito legal, Kátia. Só gratidão mesmo. Muito obrigado, viu?
Legal. Obrigada, Diógenes. Até mais, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.